A janela estava impecável, mas Samantha Wells limpou-a mais uma vez mesmo assim. 3 semanas neste emprego e ela ainda não conseguia livrar-se da sensação de que um único erro lhe custaria tudo. A mansão Pellegrini em Connecticut era diferente de qualquer outro lugar onde ela já tivesse trabalhado. Tetos altos, pisos de mármore, obras de arte que provavelmente custavam mais do que todas as suas economias. Todas as superfícies brilhavam. Todos os cantos continham algo caro e intocável. Ela estava no patamar do segundo andar, com um pano numa mão e um borrifador na outra, olhando para os jardins dos fundos. O calor de julho pressionava o vidro, fazendo o ar cintilar acima do gramado perfeitamente cuidado. A piscina se estendia abaixo com uma borda infinita que parecia desaguar diretamente no horizonte. Água azul, imperturbável, refletindo o céu sem nuvens. Samantha foi contratada por uma agência após uma entrevista rápida por telefone e uma verificação de antecedentes que pareceu mais invasiva do que qualquer outra coisa que ela já tivesse passado. Perguntaram sobre a sua família, a sua educação, os seus empregadores anteriores. Perguntaram por que ela deixou o último emprego. Ela disse a verdade. A família mudou-se para o exterior. Eles acenaram com a cabeça e entregaram-lhe um contrato com um salário que fez as suas mãos tremerem. A chefe da casa, a senhora, espere. Não, nome errado. Um velho hábito, uma sílaba fantasma que não pertencia ali. Melhor nem pensar nisso. Melhor não pensar neste lugar. Melhor não pensar. Regras. Não fale a menos que seja falada. Não faça perguntas. Mantenha a cabeça baixa e faça o seu trabalho. Samantha seguiu essas regras à risca. Ela viu Anthony Pellegrini exatamente 4 vezes em 3 semanas. Cada encontro durou menos de 30 segundos. Ele movia-se pela casa como uma tempestade, sombrio e concentrado, cercado por homens internos sob medida que falavam em voz baixa. Ele nunca olhou para ela, nem uma vez. Ela era invisível. Tudo bem, ela preferia assim. Ela apertou o pano sobre o balde, observando a água suja pingar entre os dedos. As costas doíam-lhe de esfregar rodapés a manhã toda. Os joelhos estavam doridos. Mas o trabalho era estável, o salário era bom, e ela finalmente podia ajudar a irmã mais nova, Ashley, com as despesas da faculdade. Um movimento chamou a sua atenção. Perto da piscina, uma pequena figura emergiu da porta lateral da casa. Luca. O menino tinha 5 anos. Cabelo escuro que parecia nunca ficar penteado e olhos que sempre pareciam um pouco tristes. Samantha só tinha falado com ele 2 vezes. Uma vez quando ele perguntou o nome dela. Outra vez quando perguntou se ela sabia fazer panquecas. Nas 2 vezes, a voz dele foi tão baixa que ela quase não ouviu as palavras. Ela observou-o caminhar em direção à piscina. Ele usava calções de banho e uma camiseta com um personagem de desenho animado que ela não reconheceu. Os seus passos eram cuidadosos, medidos. Ele olhou em volta como se estivesse a verificar se alguém estava a observar. O estômago de Samantha apertou-se. A senhora Brennan tinha sido muito clara durante a orientação. Luca nunca podia aproximar-se da piscina sem supervisão. Nunca. Ordens do Sr. Pellegrini. O rapaz não sabia nadar, ainda não. Tinha demasiado medo da água. Algo relacionado com a mãe. Samantha não tinha perguntado por detalhes. Ela pousou o borrifador e aproximou-se da janela. Luca chegou à beira da piscina e sentou-se, balançando as pernas para fora da borda. Os pés dele não alcançavam a água. Ele chutava-os para frente e para trás, olhando para o seu reflexo. Talvez ele fosse apenas ficar sentado ali. Talvez alguém viesse buscá-lo em breve. Samantha olhou para o corredor. Vazio. Ela poderia ir procurar a Sr. Brennan, mas quando terminasse de explicar, outra pessoa já teria resolvido a situação. Ela voltou-se para a janela. Luca estava de pé agora, caminhando ao longo da borda da piscina. Os braços esticados para manter o equilíbrio. Os azulejos estavam molhados devido ao sistema de aspersão automático que funcionava todas as manhãs. Samantha prendeu a respiração. Tudo aconteceu em segundos. O pé de Luca escorregou. Os seus braços giraram. A sua boca abriu-se num grito silencioso. Então ele caiu, o corpo a torcer-se, desaparecendo na parte funda, com um splash que parecia alto e silencioso ao mesmo tempo. Samantha não pensou. Ela largou o pano e correu. Os seus tênis batiam contra o chão de madeira enquanto ela corria pelo corredor. Ela subiu os degraus 3 de cada vez, quase perdendo o equilíbrio no patamar. A porta dos fundos estava trancada.
Ela tentou abrir a fechadura, xingando baixinho. Finalmente ela cedeu. Ela saiu correndo para o calor. A piscina ficava a 30 metros de distância. As suas pernas ardiam enquanto ela atravessava o gramado. Ela podia ver a água agora, ondulações se espalhando de onde Luca havia mergulhado. Nenhum sinal dele na superfície. Ela não diminuiu o passo. Não parou para tirar os sapatos ou tirar o uniforme. Ela chegou à beira da piscina a toda velocidade e mergulhou, com o uniforme e tudo. A água engoliu-a, fria e chocante após o calor de julho. Ela abriu os olhos debaixo de água, ignorando a picada do cloro. Ali, Luca estava a afundar-se, braços a agitar-se fracamente, olhos arregalados de pânico. Ele já estava a 2 metros de profundidade na parte mais funda da piscina. A camisa dele ondulava à sua volta como um paraquedas. Samantha chutou com força, puxando-se para baixo com braçadas fortes e experientes. Anos de natação competitiva no liceu voltaram à sua memória muscular. Ela alcançou Luca em segundos, envolvendo um braço em torno do peito dele e puxando-o contra si. Ele lutou instintivamente, os braços batendo no rosto dela, mas ela segurou-o com força. Ela chutou em direção à superfície, os pulmões a arder. O vestido arrastava-se contra as pernas, pesado e restritivo. O peso de Luca puxava o braço dela. Por um momento, ela se perguntou se ambos se afogariam. Então a cabeça dela rompeu a superfície e o ar invadiu os pulmões. Luca tossiu e ofegou, água a escorrer da sua boca. Samantha nadou em direção à parte rasa, mantendo a cabeça dele acima da água. Os seus braços tremiam. As suas pernas pareciam pesadas como chumbo. Mas ela não parou até que os seus pés tocaram o fundo da piscina. Ela carregou Luca pelos degraus e colocou-o no concreto quente, deitando-o gentilmente. Ele tossiu novamente, mais forte desta vez, expelindo água dos pulmões. O seu rosto estava pálido, os lábios azulados, mas ele respirava. Estava vivo. Samantha ajoelhou-se ao lado dele, com as mãos nos ombros dele. Estás bem. Respira. Respira devagar. Os olhos de Luca fixaram-se nela, arregalados e aterrorizados. Lágrimas misturavam-se com a água da piscina nas bochechas dele. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estou aqui, disse Samantha, com a voz mais firme do que se sentia. Estás seguro. A porta dos fundos da mansão se abriu com um estrondo. Passos pesados ecoaram pelo gramado. Samantha olhou para cima e viu Anthony Pellegrini correndo em direção a eles. O rosto uma máscara de medo puro, que ela não imaginava ser possível em um homem que sempre parecia tão controlado. Ele vestia uma camisa social branca com as mangas arregaçadas, gravata afrouxada e calças escuras. Sem paletó. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Os olhos, castanhos escuros e normalmente tão frios, estavam fixos no filho. Ele ajoelhou-se ao lado de Luca, com as mãos pairando sobre o menino, como se tivesse medo de tocá-lo. Luca, Luca, consegue ouvir-me? O menino acenou com a cabeça ainda a tossir. Anthony puxou-o para os braços, segurando-o com tanta força que Samantha pensou que ele poderia partir a criança ao meio. Os ombros dele tremiam. Por um momento, ela pensou que ele estava a chorar, mas quando ele virou a cabeça, o rosto estava seco. Apenas tremia de adrenalina e terror. Ouvi o barulho da água do meu escritório, disse Anthony, com a voz rouca. Pensei. Ele não terminou a frase. Não precisava. Samantha viu nos olhos dele. Ele pensou que o filho estava morto. Anthony afastou-se, examinando Luca com mãos frenéticas, verificando o pulso, olhando nos olhos, tocando o rosto. Onde dói? Bateste com a cabeça? Consegues respirar? Luca acenou com a cabeça a última pergunta. A voz dele saiu fraca e rouca. Estou bem, papá. A senhora salvou-me. Foi então que Anthony pareceu perceber que Samantha estava ali. A sua cabeça virou-se lentamente e os seus olhos encontraram os dela pela primeira vez desde que ela começou a trabalhar na mansão. Encontraram-se de verdade. Não foi um olhar rápido. Não foi um olhar de desprezo. Foi um olhar intenso, completo e inquebrantável. Ela estava encharcada, o vestido colado ao corpo, o cabelo grudado no rosto. A água escorria do seu nariz, do queixo, das pontas dos dedos. Ela tremia, embora não soubesse dizer se era de frio, adrenalina ou medo.
O olhar de Anthony passou do rosto dela para Luca, depois voltou. Algo mudou na sua expressão. O medo se transformou em outra coisa. Gratidão, incredulidade e algo mais profundo que ela não sabia nomear. Ele se levantou lentamente, ainda segurando Luca contra o peito. Então, estendeu a mão e puxou Samantha para que ela se levantasse. O seu aperto era forte, quase deixando marcas. Ele não a soltou. "Você o tirou de lá", disse Anthony. Não era uma pergunta, uma afirmação. Samantha acenou com a cabeça. "Ele caiu. Eu vi da janela do andar de cima. Eu apenas reagi." Anthony cerrou os dentes. Os seus olhos percorreram-na novamente, absorvendo cada detalhe. O uniforme, os tênis, o modo como as suas mãos ainda tremiam. "Tu mergulhaste vestida." "Não havia tempo para fazer outra coisa", disse ela baixinho. Ele ficou a olhar para ela por mais um longo momento. Então, fez algo que a surpreendeu. Estendeu a mão livre e segurou o rosto dela, a palma da mão quente contra a pele fria e molhada dela. O polegar dele roçou logo abaixo da maçã do rosto dela. O gesto foi gentil, quase reverente. "Salvaste a vida do meu filho", disse ele com voz baixa e intensa. "Compreende o que isso significa?" Samantha não sabia como responder. Sentia Luca a observá-los com o rostinho encostado ao ombro do pai. Sentia o calor da mão de Anthony contra a sua pele. Sentia o coração a bater tão forte que pensava que ia explodir. "Fiz apenas o que qualquer pessoa faria", conseguiu dizer. "Não." A voz de Anthony era firme, definitiva. "Ninguém. Tu." A mão dele passou do rosto dela para o ombro, depois para o braço. Ele estava a tocar-lhe como se quisesse ter a certeza de que ela era real. Como se quisesse confirmar que ela não iria desaparecer. Os olhos dele fixaram-se nos dela com uma intensidade que lhe fez as pernas tremerem. "Nunca irás embora", disse ele. As palavras pairaram no ar entre eles. Samantha pestanejou, sem saber se tinha ouvido bem. "O quê?" "Nunca irás embora", repetiu Anthony mais devagar desta vez. Cada palavra deliberada. "Não desta casa, não do meu filho, não de mim." Antes que ela pudesse responder, o som de sirenes cortou o ar. Alguém devia ter ligado para o 112. Em poucos minutos, o relvado estava repleto de paramédicos, polícias e funcionários que surgiram de várias partes da mansão. A senhora Brennan correu até lá, com o rosto pálido de choque. Os paramédicos assumiram o controle, verificando os sinais vitais de Luca, envolvendo-o num cobertor, fazendo perguntas com vozes calmas e profissionais. Tentaram examinar Samantha também, mas Anthony acenou para que parassem. "Ela está bem, concentrem-se no meu filho." Mas mesmo enquanto dizia isso, a sua mão permaneceu no braço dela. Ele não a soltou, nem quando os paramédicos colocaram Luca numa maca, nem quando confirmaram que o rapaz estava estável e só precisava de observação. Nem quando a senhora Brennan tentou levar Samantha de volta para dentro de casa para trocar de roupa. "Ela fica comigo", disse Anthony, num tom que não admitia discussão. A senhora Brennan arregalou os olhos, mas acenou com a cabeça e recuou. A polícia fez perguntas. "Como é que o menino caiu? Alguém estava a supervisioná-lo? Quem o tirou de lá?" Samantha respondeu mecanicamente, a sua voz distante aos seus próprios ouvidos. O aperto de Anthony no braço dela nunca vacilou. Quando os paramédicos finalmente autorizaram Luca a ficar em casa, em vez de ir para o hospital, a multidão começou a dispersar-se. Os funcionários voltaram às suas tarefas, cochichando entre si. Os policiais arrumaram o seu equipamento. O gramado esvaziou-se lentamente, mas Anthony não se mexeu. Ele ficou ali, com Luca num braço e a outra mão ainda segurando o braço de Samantha. Os seus olhos nunca deixaram o rosto dela. "Senhor", disse ela baixinho, ciente de que estavam a ser observados. "Eu devo ir trocar de roupa." "Ainda não." A voz dele era suave, mas inflexível. Luca mexeu-se nos seus braços, olhando para o pai com olhos cansados. "Papai, estou com frio." Isso pareceu quebrar o feitiço. Anthony acenou com a cabeça, finalmente soltando o braço de Samantha. Mas, ao virar-se para levar o filho para dentro, ele olhou para ela mais uma vez. "Segue-me." Não era um pedido. Samantha seguiu, com a água a chapinhar nos seus sapatos a cada passo. Entraram pela porta dos fundos. Atravessaram a enorme cozinha e subiram a escadaria principal até o segundo andar. Anthony levou Luca para o que devia ser o quarto do menino,
um espaço cheio de brinquedos e livros e uma cama em forma de carro de corrida. Ele pousou Luca gentilmente, tirando a camisa molhada e envolvendo-o numa toalha grossa. Estás proibido de entrar na piscina para sempre, disse Anthony, mas sua voz não demonstrava raiva. Apenas alívio. Luca assentiu solenemente. Desculpe, papá. Anthony deu um beijo no topo da cabeça do filho. Não peça desculpas. Apenas tenha mais cuidado. Ele se afastou, olhando nos olhos do menino. Agradece a menina Wells como deve ser. Luca virou-se para Samantha, que ainda estava parada na porta, pingando água no caro piso de madeira. Obrigado por me salvar, disse ele com voz baixa, mas sincera. Samantha sentiu um nó na garganta. De nada, Luca. Anthony levantou-se e caminhou até ela. Ele gesticulou para que ela o seguisse até o corredor. Quando ficaram sozinhos, ele fechou a porta atrás deles e virou-se para ela. De perto, ela percebeu o quão alto ele era. 1,82 m, talvez 1,83 m. Ombros largos, queixo forte, olhos que pareciam ver através dela. Qual é o seu nome completo? Perguntou ele. Samantha Wells. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 semanas. As sobrancelhas dele levantaram-se ligeiramente. 3 semanas, e nunca falei consigo antes de hoje. Não, senhor. Ele estudou o rosto dela com uma expressão indecifrável. Você costumava nadar competitivamente. Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. No ensino secundário. Fiz parte da equipa durante 4 anos. Isso explica o mergulho. Ele cruzou os braços sobre o peito. A maioria das pessoas teria hesitado. Procuraria ajuda. Chamaria outra pessoa. Você não. Não havia tempo, repetiu Samantha. Não, não havia. A voz de Anthony suavizou-se ligeiramente. Se tivesse hesitado apenas 5 segundos, o meu filho estaria morto agora. A afirmação direta atingiu-a como um golpe físico. Samantha cerrou os punhos ao lado do corpo. Não podia deixar isso acontecer. Por quê? Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Mal o conhece, mal me conhece. Poderia ter se afogado ao tentar salvá-lo. Por que arriscar a sua vida? Samantha olhou-o fixamente nos olhos. Porque ele é uma criança. Porque era a coisa certa a fazer. Porque não conseguiria viver comigo mesma se não tentasse. Algo brilhou nos olhos de Anthony. Respeito, talvez. Ou reconhecimento. Ele acenou com a cabeça lentamente. Falei a sério quando disse lá fora. Não vai sair desta casa. Senhor, não compreendo. Vai compreender. Ele aproximou-se, diminuindo a distância entre eles até que ela teve de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. A partir de amanhã, as suas funções mudam. Será responsável por cuidar do Luca sempre que eu estiver a trabalhar. Ficará na ala dos hóspedes. O seu salário será aumentado em conformidade. O coração de Samantha batia forte. Isso não é necessário. Sou apenas uma empregada. Não és apenas nada, interrompeu Anthony com voz severa. És a mulher que salvou a vida do meu filho. Isso torna-te inestimável. Ela abriu a boca para discutir, mas o olhar nos olhos dele impediu-a. Não era uma negociação. Era uma decisão que já tinha sido tomada. Preciso de saber que ele está seguro, continuou Anthony, agora com uma voz mais baixa. Preciso de saber que, se algo acontecer, haverá alguém capaz de o proteger. Alguém que não hesitará. Alguém como tu. Samantha engoliu em seco. E se eu disser que não? Não dirás. Ele disse isso com absoluta certeza. Porque não és o tipo de pessoa que se afasta quando alguém precisa de ajuda. Ele estava certo. Ela odiava que ele estivesse certo. Mas ele estava. Samantha respirou fundo, trêmula. Tenho uma irmã mais nova. Visito-a todos os domingos. Isso não pode mudar. Anthony acenou com a cabeça imediatamente. Concordo. Os domingos são seus. Mais alguma coisa? Ela não conseguia pensar em mais nada. A sua mente ainda estava a girar. Não. Ótimo. Ele deu um passo para trás, criando espaço entre eles novamente. Vá se trocar. Aquece-te. A senhora Brennan mandará levar as tuas coisas para a ala oeste esta noite. Discutiremos os detalhes amanhã. Samantha acenou com a cabeça, entorpecida, e virou-se para sair. Ela deu 3 passos antes que a voz dele a parasse. Senhorita Wells. Ela olhou para trás. Anthony estava parado no corredor, iluminado pelo sol da tarde que entrava pela janela. Sua expressão estava mais suave agora, quase vulnerável. Obrigado, disse ele simplesmente.
Pelo meu filho. Por tudo. Samantha não confiava na sua voz. Então apenas acenou com a cabeça. Em seguida, caminhou pelo corredor, deixando pegadas molhadas no chão, com o coração acelerado e a mente a girar. Tudo tinha mudado em 10 minutos. Toda a sua vida tinha mudado. E de alguma forma, ela sabia que não havia volta a dar. 2 horas depois, Samantha estava em frente a um espelho de corpo inteiro num dos quartos de hóspedes da ala oeste. As roupas que alguém lhe trouxera eram simples, mas caras. Calças de moletom cinza macias e uma camiseta branca de algodão que lhe caía perfeitamente. Perfeitamente demais. Alguém havia adivinhado o seu tamanho com uma precisão inquietante. Seu cabelo ainda estava úmido do banho, caindo em ondas soltas pelos ombros. A água quente ajudara a parar o tremor, mas suas mãos ainda pareciam instáveis. Toda vez que ela fechava os olhos, via Luca afundando. Via o pânico em seu rostinho. Sentia o peso dele nos seus braços enquanto o puxava para um local seguro. O quarto de hóspedes era maior do que todo o teu apartamento no Bronx. Cama king size com lençóis creme. Móveis de madeira escura que pareciam feitos à mão. Janelas com vista para os jardins. Uma casa de banho com piso aquecido e chuveiro tipo ducha. Isso era temporário, ela lembrou a si mesma. Apenas até que descobrissem o novo arranjo que Anthony havia mencionado. Alguém bateu à porta. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Anthony Pellegrini entrou sem esperar permissão. Ele também tinha trocado de roupa. Calças de ganga escuras e uma camisola preta que se ajustava ao seu corpo de uma forma que fez Samantha perceber que estava a usar roupas emprestadas num quarto que não era seu. Senhor Pellegrini, ela começou, mas ele levantou a mão. Anthony, disse ele, depois do que aconteceu hoje, acho que já passamos das formalidades. Ela acenou com a cabeça, sem saber o que mais fazer. Ele avançou para o interior do quarto, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura soou alto no espaço silencioso. O Luca está a descansar, disse Anthony. O médico examinou. Não tem água nos pulmões. Não tem ferimentos. Está assustado, mas vai ficar bem. Fez uma pausa, os seus olhos escuros encontrando os dela. Graças a si. Fico feliz que ele esteja bem, disse Samantha baixinho. Conversei com a Sra. Brennan sobre a sua situação atual. O tom de Anthony era objetivo, como se estivesse a discutir um acordo comercial. Você divide um apartamento de um quarto no Bronx com 2 colegas de quarto. Você pega o metrô todas as manhãs às 5h30. Você trabalha até às 6 da tarde e depois volta para casa. 2 horas de viagem todos os dias. Samantha sentiu um aperto no estômago. Ele tinha investigado sua vida, minuciosamente. Isso está correto. Isso acaba hoje à noite, ela pestanejou. Desculpe? Anthony cruzou os braços sobre o peito. Não vai voltar para aquele apartamento. Vai viver aqui. Este quarto é seu. O teu salário será aumentado para 5 vezes o que ganhas atualmente. A tua principal responsabilidade será cuidar e garantir a segurança do Lucas sempre que eu não estiver disponível. As palavras saíram de forma tão calma e definitiva que Samantha levou um momento para processá-las. Queres que eu me mude para cá? Esta noite? Sim. Não posso simplesmente... Tenho coisas no meu apartamento, responsabilidades. Os meus colegas de quarto dependem da minha parte do aluguer. Eu pagarei a tua parte do aluguer pelo restante do contrato, disse Anthony sem hesitar. E enviarei pessoas para recolher os teus pertences dentro de 1 hora. Faz uma lista do que precisas. Todo o resto pode ser substituído. A cabeça de Samantha girou. Era demais. Muito rápido. Anthony, agradeço a oferta, mas preciso de tempo para pensar. Não há nada para pensar. Ele aproximou-se, a sua presença preenchendo o espaço entre eles. O meu filho quase morreu hoje. A única razão pela qual isso não aconteceu foi porque estavas no lugar certo, na hora certa, com as habilidades certas. Não posso confiar que isso seja uma coincidência. Preciso de si aqui, permanentemente. Ela encontrou o seu olhar, vendo a determinação ali, mas também outra coisa. Medo. O mesmo medo que ela tinha visto no gramado quando ele pensou que Luca tinha morrido. Não se tratava de controlo. Tratava-se de um pai desesperado para proteger o seu filho. Tenho uma irmã, disse Samantha. Ashley, ela tem 19 anos, está na faculdade. Eu a visito todos os domingos. Isso não pode mudar. Não vou negociar isso. A expressão de Anthony não vacilou. Concordo. Os domingos são seus.
Eu providenciarei um carro e um motorista se precisar. Não preciso de motorista. Só preciso do tempo. Feito. Ele tirou o telemóvel do bolso. O que mais? A mente de Samantha correu. O que mais? Estavam a oferecer-lhe uma oportunidade que mudaria a sua vida. Segurança financeira. Um quarto numa mansão. Um emprego que realmente importava. E tudo o que ela tinha de fazer era cuidar de um menino de 5 anos que já tinha começado a te importar-lhe mais do que ela queria admitir. Quero saber no que estou a meter-me, disse ela finalmente. Não és apenas um empresário rico. A segurança, a maneira como as pessoas agem ao teu redor. Não sou estúpida, Anthony, sei que há mais do que isso. O seu maxilar apertou-se ligeiramente. Tem razão. Ah, mas isso não é algo que discutamos esta noite. Ele manteve o olhar fixo nela. O que precisa de saber é isto. Enquanto estiver sob o meu teto, estará protegida. Ninguém vai tocar em ti. Ninguém vai ameaçar-te. Estás segura aqui. A certeza na voz dele deveria tê-la assustado. Em vez disso, era estranhamente reconfortante. Samantha respirou fundo. Está bem. Está bem. Eu fico. Ela endireitou os ombros. Mas quero um contrato. Algo por escrito. Salário, responsabilidades, folgas. Tudo claro. Um sorriso tênue tocou os lábios de Anthony. O primeiro sorriso verdadeiro que ela viu dele. Vou pedir ao meu advogado para redigir algo até amanhã de manhã. Ele estendeu a mão. Temos um acordo? Samantha olhou para a mão dele, depois voltou a olhar para o rosto dele. Aquilo era loucura. 24 horas atrás, ela era invisível naquela casa. Agora estava a fazer acordos com o homem que era o dono dela. Mas quando pensou no rostinho de Luca, na sua voz tranquila, na forma como ele a olhou com confiança depois que ela o tirou da água, a decisão pareceu certa. Ela apertou a mão dele. O aperto era firme, caloroso. Feito. Anthony segurou a mão dela por um momento a mais do que o necessário, o polegar dele roçando os nós dos dedos dela num gesto que parecia quase inconsciente. Então ele a soltou e deu um passo para trás. Faça a sua lista. Alguém lhe trará papel e caneta. As suas coisas estarão aqui antes da meia-noite. Ele virou-se para sair, mas parou na porta. Obrigado, Samantha, por tudo. Então ele se foi, deixando-a sozinha na sala grande demais com uma decisão que mudaria tudo. Os 3 dias seguintes passaram num borrão. Os pertences de Samantha chegaram em caixas organizadas naquela noite, tal como Anthony tinha prometido. As suas colegas de quarto receberam o pagamento até ao final do contrato de arrendamento, com um bônus generoso. Tudo foi tratado de forma tranquila, eficiente e sem drama. A senhora Brennan mostrou a Samantha a ala oeste, explicou a rotina da casa e apresentou-a ao resto da equipa. Alguns olhavam para ela com curiosidade. Outros com algo parecido com ressentimento. A rapariga, que era apenas uma empregada, agora vivia na ala da família. Mas ninguém disse nada. Não com a aprovação de Anthony pairando sobre o acordo como um escudo. A reação de Luca foi a maior mudança. O menino, que estava calado e retraído desde que ela começou a trabalhar na mansão, começou a procurá-la constantemente. Ele aparecia nas portas enquanto ela lia, perguntando se ela queria ver os seus brinquedos. Sentava-se ao lado dela durante as refeições na cozinha dos funcionários, contando-lhe histórias sobre os seus desenhos animados favoritos. Pedia-lhe para ler para ele antes de dormir, entregando-lhe livros ilustrados gastos com mãos cuidadosas. Na terceira noite, Samantha sentou-se na cama em forma de carro de corrida de Luca, lendo um livro sobre animais falantes. Luca estava enrolado ao seu lado, seu pequeno corpo quente e confiante. Os seus olhos estavam ficando pesados, mas ele lutava contra o sono, querendo ouvir mais uma página. Sam, disse ele baixinho, usando a versão abreviada do nome dela que tinha começado a usar naquela manhã. Sim? Vais ficar para sempre? A garganta de Samantha apertou-se. Vou ficar enquanto precisares de mim. Ótimo, Luca bocejou. Gosto de ti. És simpática. E salvaste-me. Tu também és fantástico, miúdo. Ele sorriu com isso, um sorriso verdadeiro e genuíno que o fazia parecer a criança que sempre deveria ter sido. Então, os seus olhos finalmente se fecharam e a sua respiração se acalmou, levando-o ao sono. Samantha levantou-se cuidadosamente da cama, cobrindo-o com os cobertores.
Ela apagou a lâmpada, deixando apenas o brilho de uma luz noturna em forma de foguete. Ela estava quase a chegar à porta quando a voz de Luca a deteve. Sam? Ela se virou. Ele não tinha aberto os olhos, mas a sua mão estava estendida, procurando algo. Não vá ainda, por favor. Samantha voltou para a cama e sentou-se na beira, segurando a mão pequena dele na sua. Estou aqui. Durma. Em poucos minutos, ele adormeceu completamente. Samantha ficou ali, segurando a mão dele, observando o movimento do peito dele. Ela não tinha planejado se importar tanto. Não tinha planejado nada disso. Mas ali estava ela, e ir embora agora parecia impossível. Ao longo desses dias, Anthony permaneceu uma presença em segundo plano. Samantha via-o de relance a mover-se pela casa, sempre ao telemóvel, sempre rodeado por homens que lhe demonstravam um respeito que beirava o medo. Mas todas as noites, ele aparecia à porta do quarto de Luca, pouco antes da hora de dormir, observando Samantha a ler para o filho. Ele nunca interrompia, nunca falava, apenas ficava ali de braços cruzados, com uma expressão indecifrável. Mas os seus olhos suavizavam-se quando Luca ria de alguma coisa na história. E às vezes, Samantha olhava para cima e via Anthony a olhar não para o filho, mas para ela, com uma intensidade que fazia o seu coração acelerar. Na quarta noite, tudo mudou. Samantha estava no seu quarto, a ler um livro que tinha trazido do seu antigo apartamento, quando ouviu um grito, agudo e aterrorizado. Luca. Ela saiu da cama e correu antes que o pensamento consciente a alcançasse. Ela irrompeu no quarto de Luca e o encontrou sentado, lágrimas escorrendo pelo rosto, as pequenas mãos agarrando os cobertores. Eu estava a afogar-me, ele soluçou. Não conseguia respirar. A água estava por todo o lado. Samantha foi imediatamente até ele, sentou-se na cama e o abraçou. Estás seguro? Foi só um sonho. Estás seguro? Luca agarrou-se a ela com o corpo todo a tremer. Tive tanto medo. Eu sei. Eu sei que estavas. Samantha embalou-o gentilmente, passando os dedos pelo seu cabelo escuro. Mas agora estás bem. Eu estou aqui contigo. Ele continuou a chorar. O medo era grande demais para o seu pequeno corpo conter. Samantha fez a única coisa que lhe ocorreu. Começou a cantarolar, baixo e suave. Uma canção de embalar que a sua própria mãe costumava cantar quando Samantha era pequena e o mundo parecia grande demais. Lentamente, a melodia tomou forma e ela começou a cantar a letra. Letras simples e suaves sobre estrelas, luar e estar seguro no escuro. Os soluços de Luca a acalmaram. A sua respiração estabilizou. O seu aperto na camisa dela afrouxou ligeiramente. Samantha continuou a cantar, verso após verso, até os olhos de Luca ficarem pesados novamente. Até o seu corpo relaxar contra o dela. Até ele adormecer, com o rosto pressionado contra o ombro dela, a respiração profunda e regular. Ela deitou-o cuidadosamente, puxando os cobertores sobre ele. Quando se virou para sair, viu Anthony parado na porta. Ela não tinha ideia de há quanto tempo ele estava ali. A sua expressão era diferente de tudo que ela já tinha visto. Aberta, vulnerável, quase quebrada. Ele não disse nada. Apenas se afastou para deixá-la passar. Samantha foi para o corredor e ele a seguiu, fechando a porta de Luca suavemente atrás deles. Ficaram ali na penumbra, sem falar. Finalmente, Anthony quebrou o silêncio. Ele não sorria assim desde que a mãe dele morreu. Até você chegar. Samantha não sabia o que dizer. Ele é um bom miúdo, só precisa de alguém que o ouça. Ele precisa de si. A voz de Anthony estava áspera. E eu também. A admissão pairou entre eles, crua e honesta. O coração de Samantha batia forte. Anthony, tu és boa para ele. Ele continuou, como se ela não tivesse falado. Tu és boa para esta casa. Tu és... Ele parou, cerrando os dentes. Não sei mais como fazer isso sem ti. Samantha olhou nos olhos dele. Naquele momento, percebeu que algo havia mudado. Não se tratava mais apenas de um trabalho. Não era apenas sobre Luca. Algo estava a crescer entre eles, sutil e inegável, e nenhum dos dois sabia como impedir isso. Não vou a lugar nenhum, disse ela suavemente. Anthony acenou com a cabeça uma vez. Então, ele fez algo inesperado. Estendeu a mão e tocou o rosto dela, assim como tinha feito na piscina. A mão dele estava quente, o toque gentil. Ótimo. Então ele deu um passo para trás, quebrando o momento, e caminhou pelo corredor em direção ao seu quarto.
Samantha ficou ali sozinha, com o coração a bater forte, sabendo que tudo tinha mudado novamente. E desta vez, ela não tinha a certeza se estava pronta para o que viria a seguir. 3 semanas se passaram. O ritmo da casa se estabilizou em algo que Samantha quase poderia chamar de normal. Ela acordava todas as manhãs às 6, ajudava Luca a se preparar para o dia, supervisionava o pequeno almoço e passava horas lendo para ele ou brincando nos jardins. Anthony continuava a ser uma sombra em segundo plano, aparecendo nas refeições e na hora de dormir, mas raramente dizendo mais do que algumas palavras. A ligação daquela noite no corredor permanecia entre eles, tácita, mas presente. Samantha tinha se adaptado ao papel mais completamente do que esperava. Luca chamava por ela logo pela manhã. Ele segurava a mão dela quando andavam pela casa. Ele ria mais agora, sorria mais. O menino triste e retraído de 3 semanas atrás começou a desaparecer, substituído por alguém mais alegre. Ela visitava Ashley aos domingos, como prometido. Sua irmã estava cética no início sobre o novo acordo, mas quando Samantha apareceu no carro que Anthony havia providenciado e explicou o aumento salarial, as preocupações de Ashley desapareceram. O dinheiro significava que Samantha poderia ajudar com as mensalidades sem precisar economizar cada centavo. Significava estabilidade. Significava um alívio que nenhum dos dois experimentava há anos. Mas numa terça-feira à tarde, no início de agosto, tudo mudou novamente. Samantha estava na biblioteca com Luca, a ler um livro sobre dinossauros, quando o ar na casa mudou. No início foi sutil, passos mais rápidos do que o normal, vozes no corredor falando em tom seco, a porta da frente abrindo e fechando várias vezes. Luca ergueu os olhos do livro, o rostinho franzido de preocupação. O que está a acontecer? Não sei, disse Samantha honestamente, mas tenho a certeza de que está tudo bem. Queres continuar a ler? Ele acenou com a cabeça, mas sua atenção agora estava dividida. Samantha continuou a história, mas seu próprio foco vacilou. Algo estava errado. Ela podia sentir isso na tensão que se espalhava pela mansão como neblina. 20 minutos depois, a senhora Brennan apareceu na porta da biblioteca. A sua expressão severa habitual estava ainda mais rígida do que o normal. Menina Wells, o Sr. Pellegrini gostaria de a ver no seu escritório, imediatamente. Samantha sentiu um aperto no estômago. Ela só tinha estado no escritório de Anthony uma vez, durante a sua primeira semana, quando assinou o novo contrato. Era um espaço que irradiava poder e controlo. Estantes do chão ao teto. Uma enorme secretária de madeira escura. Janelas com vista para a entrada da frente. "O Luca pode vir comigo?" perguntou Samantha. A senhora Brennan abanou a cabeça. "O Sr. Pellegrini foi específico. Só você. Eu ficarei com o menino." A mão de Luca apertou o braço de Samantha. "Para onde você vai?" "Só para conversar com o seu pai por um minuto", disse Samantha, mantendo a voz calma. "A senhora Brennan terminará o livro sobre dinossauros com você. Volto logo." Ela levantou-se, apertou o ombro dele de forma reconfortante e seguiu a senhora Brennan para fora da biblioteca. Elas atravessaram o corredor principal, passando por salas onde Samantha raramente entrava, até chegarem à pesada porta de carvalho do escritório de Anthony. A senhora Brennan bateu uma vez e abriu a porta sem esperar por uma resposta. "Sr. Wells, a senhora Wells está aqui." "Obrigado." A voz de Anthony veio de dentro. "Feche a porta atrás dela." A senhora Brennan fez um gesto para Samantha entrar e fechou a porta com um clique suave. Samantha viu-se parada no meio do escritório, subitamente consciente de como se sentia deslocada com as suas calças de ganga simples e camisa de algodão. Anthony estava sentado atrás da sua secretária, mas não estava sozinho. 2 homens estavam perto das janelas. Um era alto e de ombros largos, com uma cicatriz ao longo da mandíbula. O outro era mais magro, mais jovem, com olhos perspicazes que acompanhavam cada movimento de Samantha. Ambos usavam fatos que sugeriam que eram mais do que funcionários regulares. Anthony levantou-se quando a viu. "Samantha, sente-se." Ela dirigiu-se a uma das cadeiras em frente à secretária e sentou-se, cruzando as mãos no colo para esconder o seu tremor. Anthony permaneceu de pé, com uma expressão séria. "Este é o Vincent", disse ele, apontando para o homem com a cicatriz. "Chefe de segurança." "E o Marco", acenou com a cabeça para o mais jovem. "O seu segundo." Vincent acenou com a cabeça em reconhecimento.
Marco não disse nada, apenas continuou a observá-la com aqueles olhos perspicazes. Há uma situação, disse Anthony sem preâmbulos. Vincent recebeu informações esta manhã sobre uma ameaça a esta casa. Estou a contar-lhe porque isso afeta diretamente você e Luca. O pulso de Samantha acelerou. Que tipo de ameaça? Vincent deu um passo à frente, tirando um tablet do casaco. Ele virou-o na direção dela, mostrando fotos de vigilância. Homens em carros, matrículas, registros de hora. Temos monitorizado a atividade de uma organização rival. O Cartel de Sinaloa. Eles têm feito movimentos no nosso território nos últimos 6 meses. Movimentos silenciosos, calculados. As nossas informações sugerem que eles estão a planear algo mais agressivo, acrescentou Marco com voz fria e profissional, visando especificamente membros da família para forçar concessões territoriais. A boca de Samantha ficou seca. Luca. E tu, disse Anthony calmamente. Agora fazes parte desta família. Isso faz de ti um alvo também. Ela deveria estar aterrorizada. Parte dela estava. Mas outra parte, a parte que mergulhou na piscina sem pensar, permaneceu calma, concentrada. O que estás a fazer a respeito? Os olhos de Anthony fixaram-se nos dela. Aumentando a segurança, reforçando o perímetro, limitando o contato com o exterior. Ninguém entra nesta propriedade sem uma verificação minuciosa. Ninguém se aproxima de Lucas sem passar por vários pontos de controlo. Quão sério é isto? Perguntou Samantha. Sério o suficiente para eu lhe contar, em vez de mantê-la no escuro, respondeu Anthony. Ele contornou a secretária, encostando-se à borda da frente para ficar mais perto dela. Não vou mentir para você, Samantha. O mundo em que eu atuo é perigoso. As pessoas que querem me prejudicar procuram por pontos fracos. No momento, Luca é o meu maior ponto fraco. E você... Ele fez uma pausa, cerrando os dentes. Você também está se tornando um. A admissão pairou no ar. Samantha processou a informação lentamente. Ela sabia que Anthony não era apenas um empresário. A segurança, a deferência da equipe, a maneira como as pessoas se moviam ao seu redor com respeito cuidadoso. Ela sabia. Mas ouvir isso dito tão claramente era diferente. O que precisas de mim? Perguntou ela. A expressão de Anthony mudou. Algo como alívio cruzou o seu rosto. Preciso que fiques alerta. Não saias da propriedade sem informar Vincent. Não leves Luca para fora das áreas seguras. Se vires algo incomum, alguém que não reconheças, comunica imediatamente. Está bem, Samantha acenou com a cabeça. Há mais alguma coisa? Vincent trocou um olhar com Anthony. Ela está a aceitar bem. Ela é prática, disse Anthony, ainda olhando para Samantha. Uma das coisas que respeito nela. Samantha levantou-se, olhando diretamente para ele. Obrigada por me contar. Prefiro saber com o que estamos a lidar do que ser mantida no escuro. Isso rendeu-lhe um pequeno sorriso genuíno de Anthony. A maioria das pessoas perguntaria por que estou a colocá-las em perigo. Por que deveriam ficar? Não está a colocar-me em perigo, disse Samantha. O perigo existe. Quer eu saiba disso ou não. Pelo menos agora posso estar preparada. Anthony afastou-se da secretária e aproximou-se dela. Perto o suficiente para que ela pudesse ver as partículas douradas nos seus olhos castanhos escuros. Perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele. Não estás com medo. Estou, admitiu ela. Mas ter medo não ajuda o Luca. Por isso vou lidar com isso e fazer o que precisa ser feito. Algo passou entre eles naquele momento. Compreensão, reconhecimento, confiança. Anthony estendeu a mão e colocou-a no ombro dela. O toque foi breve, profissional, mas teve peso. Obrigado. Vincent limpou a garganta. Chefe, devemos terminar a reunião. Anthony acenou com a cabeça, mas não se afastou imediatamente. Volte para Luca. Mantenha-o calmo. Não lhe diga nada específico. Mas se ele perguntar por que há mais guardas, apenas diga que estamos a ser extremamente cuidadosos. Entendido. Samantha virou-se para sair, mas parou. Anthony, há quanto tempo isso vem acontecendo? A rivalidade, anos, esta ameaça específica, há cerca de 1 mês. 1 mês, ele sabia há 1 mês e só agora lhe contou. Parte dela queria ficar zangada, mas compreendeu. Ele estava a protegê-la, a mantê-la afastada das partes mais sombrias do seu mundo. Mas agora essa separação já não era possível. Eu consigo lidar com isso, disse ela baixinho, seja o que for que aconteça.
Os olhos de Anthony fixaram-se nos dela. Eu sei que consegues. É por isso que ainda estás aqui. Samantha saiu do escritório com a mente a mil. O corredor parecia diferente agora. Todas as sombras pareciam mais profundas. Todos os sons mais agudos. Mas ela forçou-se a caminhar calmamente de volta para a biblioteca, onde Luca a esperava. A senhora Brennan tinha terminado o livro sobre dinossauros e estava a começar outro. O rosto de Luca iluminou-se quando Samantha entrou. Sam, estás de volta. Eu disse que voltaria. Ela sentou-se ao lado dele no sofá. O que vamos ler agora? O resto do dia passou com uma normalidade cuidadosamente mantida. Samantha brincou com Luca, ajudou-o a construir uma torre com blocos e certificou-se de que ele comesse o jantar. Mas ela notou as mudanças, mais guardas patrulhando o terreno, câmaras sendo ajustadas, novas fechaduras sendo instaladas em certas portas. Luca também percebeu. Na hora de dormir, enquanto Samantha o aconchegava, ele fez a pergunta que ela temia. Por que há mais guardas, Sam? Ela sentou-se na beira da cama dele, escolhendo as palavras com cuidado. O teu pai só quer ter certeza de que estamos todos seguros. Não é nada com que se preocupar. Há pessoas más a tentar nos machucar. O peito de Samantha apertou. O teu pai não vai deixar ninguém te machucar. Nem eu. Tu estás seguro aqui, Luca. Eu prometo. Ele estudou o rosto dela com aqueles olhos demasiado maduros. Está bem. Eu acredito em ti. Ela leu-lhe 2 histórias e depois ficou sentada com ele até ele adormecer. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Anthony à espera no corredor. Ele vestia calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Parecia cansado. As rugas ao redor dos olhos estavam mais profundas do que o habitual. Ele está bem? Perguntou Anthony. Ele está preocupado, mas tenta não demonstrar, respondeu Samantha. É um miúdo forte. Herdou isso da mãe. A voz de Anthony era suave, quase distante. Começou a caminhar pelo corredor e Samantha acompanhou-o. Atravessaram a casa em silêncio até chegarem à cozinha. Queres beber alguma coisa? Perguntou Anthony, já a abrir os armários. Claro. Ele preparou 2 canecas de chocolate quente com movimentos experientes e seguros. Samantha observou surpresa. Sabes fazer chocolate quente? Maria costumava fazer para Luca quando ele não conseguia dormir. Disse Anthony, sem olhar para ela. Depois que ela morreu, tive que aprender. Era a única coisa que o acalmava em algumas noites. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa diretamente para ela. Samantha ficou em silêncio, sentindo que havia mais coisas que ele queria dizer. Anthony entregou-lhe uma caneca, depois encostou-se ao balcão, olhando para a sua própria bebida. Ela morreu há 2 anos. Acidente de carro. Um motorista bêbado passou um semáforo vermelho e bateu de frente nela. Ela morreu antes da ambulância chegar. Sinto muito, disse Samantha baixinho. Luca tinha 3 anos, muito novo para realmente entender. Ele ficava perguntando quando a mamãe voltaria para casa. Anthony cerrou os dentes. Eu não sabia como responder. Às vezes, ainda não sei. Você está fazendo o melhor que pode, disse Samantha. Ele sabe que você o ama. Anthony olhou para ela com os olhos escuros e assombrados. Depois que Maria morreu, eu não conseguia olhar para ele sem sentir que tinha falhado. Falhei em protegê-la, falhei em manter a nossa família segura. Sempre que via o rosto dele, via-a a ela, e isso doía demasiado. Samantha sentiu um nó na garganta. Foi por isso que mantiveste a distância. Dizia a mim mesmo que estava ocupado, que o trabalho exigia a minha atenção. Mas a verdade é que eu era um covarde. Não conseguia encarar o meu próprio filho porque isso significava encarar o que eu tinha perdido. Ele pousou a caneca no balcão. Então tu apareceste, e de repente o Luca voltou a rir, a ser criança. E percebi que o tinha falhado de uma forma completamente diferente. Não o estás a falhar, disse Samantha com firmeza. Agora estás aqui. É isso que importa. Anthony aproximou-se dela, diminuindo a distância até ficarem a apenas 30 centímetros um do outro. Salvaste-o 2 vezes, uma vez da piscina, uma vez de mim. Anthony. Ele estendeu a mão e pegou a dela, o polegar roçando os nós dos dedos dela. O toque foi gentil, questionador. Não sei como te agradecer por isso. O coração de Samantha batia forte. Não precisa me agradecer. Eu me importo com ele. Eu sei que sim. A voz dele baixou. E isso me assusta.
Por quê? Porque todas as pessoas de quem gosto acabam por se magoar. O seu aperto na mão dela intensificou-se ligeiramente. E não posso deixar que isso te aconteça. Antes que Samantha pudesse responder, um bip agudo interrompeu o momento. Anthony tirou o telemóvel do bolso e olhou para o ecrã. A sua expressão escureceu. Vincent, alerta de segurança. Soltou a mão dela e afastou-se já a marcar o número. O que é? Samantha não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas viu o rosto de Anthony endurecer, tornando-se frio e perigoso. Quantas vezes? Mostre-me as imagens. Ele terminou a chamada e olhou para ela. As câmaras captaram um carro a dar voltas no quarteirão. O mesmo veículo, 3 passagens na última hora, sem matrícula visível. O cartel? Perguntou Samantha. Provavelmente. A voz de Anthony era gelada. Eles estão a observar, a testar a nossa segurança, a ver como reagimos. O que acontece agora? Agora mostramos a eles que se aproximar desta casa é um erro que não cometerão 2 vezes. Ele se dirigiu para a porta, depois parou. Fique dentro de casa amanhã. Mantenha Luca ocupado. Não se aproxime das janelas. Samantha assentiu. Tenha cuidado. Algo brilhou nos olhos dele. Sempre. Então ele se foi. Shannon, se foi. Deixando-a sozinha na cozinha com 2 canecas de chocolate quente a esfriar e o peso de um mundo que ela estava apenas começando a entender. 2 dias após o alerta de segurança, Anthony tomou a decisão. Samantha estava na biblioteca com Luca quando ele apareceu na porta, telefone na mão, expressão impassível. Façam as malas, disse ele sem preâmbulos. Vocês 2, partiremos em 1 hora. Luca levantou os olhos do puzzle em que estavam a trabalhar. Para onde vamos, papá? Para um lugar mais seguro. Os olhos de Anthony voltaram-se para Samantha. Tragam roupa para 3 dias, só o essencial. O Vincent tratará do resto. Samantha levantou-se com o pulso a acelerar. O que aconteceu? Ainda nada. É por isso que estamos a mudar-nos agora. Ele agachou-se ao nível de Luca. Ei, amigo, o que achas de um passeio de helicóptero? Os olhos de Luca arregalaram-se. Um helicóptero de verdade? O mais verdadeiro possível. Anthony bagunçou o cabelo do filho. Vai com a Sam. Ajuda a arrumar as tuas coisas favoritas. 50 minutos depois, Samantha estava no Jardim dos Fundos com uma única mochila a tiracolo e a mão de Luca firmemente segurada na sua. O menino segurava uma mochila com 3 brinquedos de dinossauros, 2 livros e o seu cobertor favorito. Os seus olhos estavam fixos no helicóptero preto parado na relva, com os rotores já a começar a girar. Anthony saiu da casa vestindo jeans escuros e uma jaqueta de couro com uma mala na mão. Ele parecia diferente fora do contexto da mansão. Menos formal, mais perigoso. Ele conversou brevemente com Vincent, que acenou com a cabeça e recuou, já a dar ordens pelo rádio. Vamos! Anthony pegou na outra mão de Luca e os 3 caminharam em direção ao helicóptero. O barulho ficava mais alto a cada passo, o vento dos rotores agitando o cabelo de Samantha em torno do rosto. Anthony abriu a porta e colocou Luca dentro primeiro, prendendo-o num assento com eficiência experiente. Então, virou-se para Samantha, pegou na bolsa dela e guardou-a antes de ajudá-la a subir. A sua mão permaneceu na cintura dela por um momento, para a estabilizar. Em seguida, ele subiu para o assento do piloto. Você sabe pilotar isto? Perguntou Samantha, surpreendida. Entre outras coisas. Anthony colocou um fone de ouvido e entregou mais 2 para eles. Coloquem isto. Vai ficar barulhento. Samantha ajudou Luca com o fone de ouvido e em seguida colocou o seu. A voz de Anthony soou clara e calma. Todos prontos? Prontos, disse Luca, com a excitação a superar qualquer medo. O helicóptero levantou o voo suavemente, subindo acima da mansão até que toda a propriedade se espalhou abaixo deles como um modelo. Samantha viu o chão a afastar-se, com o estômago a cair com a altitude. Luca pressionou o rosto contra a janela, apontando para carros e edifícios que ficavam cada vez menores. Para onde vamos? Perguntou Samantha através dos auscultadores. Para o norte do estado de Nova York. Propriedade privada. Ninguém sabe sobre isso, exceto o meu círculo íntimo. As mãos de Anthony moviam-se com confiança sobre os controlos. Chegaremos lá em cerca de 90 minutos. A excitação de Luca durou aproximadamente 20 minutos, antes que o zumbido constante do helicóptero e o movimento suave o embalassem para dormir. A sua cabeça caiu sobre o ombro de Samantha,
o seu pequeno corpo ficando mole de exaustão. Ela ajustou-o cuidadosamente, deixando-o enrolar-se ao seu lado. Ele confia completamente em ti, disse Anthony, olhando para trás. O sentimento é mútuo. Samantha acariciou o cabelo de Luca distraidamente. Voaram num silêncio confortável por um tempo, com a paisagem a estender-se abaixo deles. As cidades deram lugar aos subúrbios, que deram lugar às florestas e terras abertas. Quanto mais para norte viajavam, mais isolado tudo ficava. Já estiveste no norte do estado de Nova York? Perguntou Anthony. Não, mal saí de Connecticut e da cidade de Nova York. Vais gostar deste lugar. É tranquilo, pacífico. O oposto exato da mansão. Isso é bom ou ruim? Perguntou Samantha. Anthony ficou em silêncio por um momento. Depende do dia. Aterraram numa clareira cercada por uma floresta densa. A casa que surgiu entre as árvores quando se aproximaram a pé não tinha nada a ver com a mansão em Connecticut. Era uma cabana, embora chamá-la assim parecesse inadequado. 2 andares de madeira escura e pedra, com janelas amplas e uma varanda ao redor. Fumo saía da chaminé. Painéis solares brilhavam no telhado. Há quanto tempo tem este lugar? Perguntou Samantha, enquanto Anthony destrancava a porta da frente. Construía há 5 anos. A Maria e eu íamos usá-la como casa de férias. A sua voz era neutra, mas Samantha percebeu o peso por trás dela. Viemos aqui 2 vezes antes de ela morrer. Não voltamos mais desde então. Por dentro, a cabana era acolhedora e surpreendentemente moderna. Um plano aberto com uma cozinha que se integrava à sala de estar. Vigas expostas no teto. Uma lareira de pedra dominando uma parede. Móveis que pareciam confortáveis e usados, em vez de caros e intocáveis. Luca acordou quando eles entraram, piscando sonolento. Onde estamos? Esta é a nossa casa na floresta, disse Anthony. O que achas? Luca olhou em volta e sorriu. É como um castelo, mas menor. Exatamente assim. Anthony colocou as malas no chão. O teu quarto é lá em cima. Queres ver? Luca acenou com entusiasmo, e Anthony levou-o por uma escada ao longo da parede do fundo. Samantha ouviu as vozes deles lá em cima, as perguntas entusiasmadas de Luca e as respostas pacientes de Anthony. Ela foi até as janelas, olhando para a floresta que se aproximava por todos os lados. Sem vizinhos, sem estradas visíveis, apenas árvores, céu e silêncio. Ela ouviu passos na escada e virou-se para ver Anthony a descer sozinho. Ele está a explorar o quarto. Encontrou uma caixa de brinquedos antigos lá em cima. Quantos seguranças há aqui? Perguntou Samantha. 4, posicionados ao redor do perímetro. Não os verá, a menos que algo dê errado. Anthony foi até a cozinha e abriu os armários. Eu abasteci o lugar ontem. Temos tudo o que precisamos para alguns dias. E depois disso, reavaliamos. Vemos se o nível de ameaça diminuiu. Ele pegou numa garrafa de água e bebeu um longo gole. Por enquanto, ficamos aqui. O primeiro dia passou com uma calma inesperada. Eles ficaram dentro de casa a maior parte do tempo, com Luca oscilando entre a excitação com o novo local e o nervosismo sobre o motivo de estarem ali. Anthony permaneceu por perto, mais presente do que Samantha jamais o tinha visto na mansão. Ele preparou o pequeno almoço, jogou cartas com Luca. Até ajudou o menino a construir um forte com almofadas do sofá na sala de estar. Naquela noite, enquanto o sol se punha por entre as árvores, Anthony anunciou que iriam pescar. Os olhos de Luca arregalaram-se. Não sei pescar. Então está na hora de aprender. Anthony tirou canas de pesca de um armário. Sam, vais vir? Samantha hesitou. Eu também nunca pesquei. Melhor ainda, vocês dois podem aprender juntos. Eles caminharam por entre as árvores até um lago que se abria atrás da cabana. A água era lisa como um espelho, refletindo o céu rosa e laranja. Um pequeno cais se estendia por 6 metros. Anthony colocou a isca nos anzóis, enquanto Luca observava fascinado, e Samantha tentava não pensar muito nas minhocas. Ok, amigo, segure assim. Anthony posicionou as pequenas mãos de Luca na cana. Agora vamos lançar. Pronto. Juntos, eles lançaram a linha sobre a água. Ela caiu com um leve plop. Luca riu. Fiz certo? Perfeito. Anthony entregou-lhe a cana. Agora vamos esperar. Os peixes gostam de paciência. Sentaram-se no cais com as pernas penduradas na borda. Samantha observava da margem, com os braços à volta dos joelhos. A cena parecia surreal. Anthony Pellegrini, que comandava salas cheias de homens perigosos,
sentado ao lado do seu filho de 5 anos, ensinando-o a pescar com paciência infinita. Sam, vem sentar-te conosco, chamou Luca. Samantha juntou-se a eles no cais, sentando-se do outro lado de Anthony. Ele entregou-lhe a segunda cana, já com isca. É a tua vez. Ela lançou a linha desajeitadamente, que se enredou ligeiramente. Anthony estendeu a mão, cobrindo as mãos dela enquanto a ajudava a guiar a cana. Movimento suave. Não force. A sua respiração era quente contra o ouvido dela. O seu peito pressionava as costas dela. Desta vez, a linha foi lançada corretamente, voando sobre a água. Mas Samantha mal percebeu. Tudo em que conseguia se concentrar era na sensação dos braços de Anthony à sua volta, na sua força sólida, na forma como o seu coração batia contra as costelas. Ele soltou-a lentamente, as mãos deslizando pelos braços dela antes de se afastar. Melhor. Eles ficaram ali sentados enquanto o sol se punha, pintando o mundo em tons de dourado e violeta. Luca pescou um peixe pequeno e prateado. Anthony mostrou-lhe como puxá-lo, elogiando a sua técnica. Eles soltaram-no de volta na água, observando-o nadar para longe. Podemos vir aqui todos os verões? Perguntou Luca. Anthony olhou para Samantha com algo indecifrável nos olhos. Talvez, se a Sam quiser. Luca virou-se para ela com esperança estampada no rosto. Tu queres, Sam? Samantha olhou para o lago, para a floresta, para aquele lugar que parecia existir fora do tempo. Sim, eu gostaria. No segundo dia choveu. Gotas pesadas batiam no telhado e transformavam o mundo fora das janelas em lençóis de água. Eles ficaram dentro de casa, lendo livros e jogando jogos de tabuleiro. Anthony preparou o almoço, sanduíches